Na cabeça de muitos, o deserto é um vasto espaço de areia infinita, onde não há nada. Na verdade, pelo menos existem animais, e alguns deles são muito interessantes. Nesta edição, você conhecerá os habitantes mais inusitados do Saara que irão surpreendê-lo, e se você sentir a mesma centelha de intriga e paixão por descobrir mais verdades ocultas, não hesite em se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Nós começamos, número 1. Este é o nome desta adorável e minúscula raposa que vive nas planícies do Saara Central. Apesar de viver no deserto, não esquece a alimentação e permanece conscientemente próximo de arbustos e arbustos dispersos que lhe fornecem abrigo e alimento. Estas condições também protegem o feneco dos predadores. Como proteção adicional, este encantador animalzinho também cava túneis subterrâneos, através dos quais frequentemente se move de um lugar para outro. Na verdade, a situação no deserto é bastante confortável para ele. Os feneques sabem de quem esperar o perigo e vivem em grupos de até 10 indivíduos, cada um contribuindo para a segurança comum, permitindo-lhe superar até os momentos mais difíceis. Porém, para ser sincero, acho que essa raposa poderia viver sozinha, pois é muito ágil e pode pular muito alto. Com altura de até 20 centímetros e comprimento de corpo de 40 centímetros, esse lindo animal pode saltar até 70 centímetros. Além disso, mesmo quando caça e parece estar em campo aberto, o feneque sente-se protegido graças à sua excelente coloração arenosa que se integra no ambiente. O menor representante dos canídeos não se importa muito com o calor, e não é por causa da água ou da vegetação perto da qual vive, tudo por causa de suas maravilhosas orelhas, que podem atingir 15 centímetros de comprimento e que têm como principal função refrescar o corpo nos dias quentes. Graças à estrutura especial das patas, o fennec não se preocupa com a areia quente. Uma coisa que ficou em segundo plano em sua vida é a água. Embora seja essencial para a sua vida, já que há pouca nos desertos, o fennec aprendeu há muito tempo a conservar a umidade em seu corpo. Número 2. Gato das dunas. As espécies desses adoráveis animais foram descobertas em 1858 na Argélia. Posteriormente, os gatos das dunas foram redescobertos por zoólogos de diferentes países, em locais muito distantes da descoberta original. Quase sempre, as pessoas pensavam ter descoberto algo novo, e só depois de um tempo é que percebiam que se tratava de uma subespécie comum do gato das dunas, e não de algo único. O comprimento do corpo do gato varia de 60 a 90 centímetros, dos quais aproximadamente 40% correspondem à cauda. Na cernelha, o pequeno atinge apenas 30 centímetros e raramente pesa mais de 2,5 quilogramas. Com tais dimensões, poderia pensar-se que deveria procurar refúgio nos arbustos, esconder-se e não fazer barulho, mas não é o caso. O menino escolheu um caminho de vida extremo: viver no Saara. O universo recompensa criaturas confiantes, e o gato das dunas não foi exceção. Para sua segurança, a natureza forneceu-lhe todas as ferramentas necessárias para uma vida confortável num clima infernal. Seu pelo denso o protege de mudanças extremas de temperatura, e sua coloração permite que ele se misture à paisagem do deserto. As almofadas das patas são cobertas de pelos, protegendo a pele delicada da areia ardente. Suas orelhas são grandes, mas inseridas baixas, o que as protege da areia. Suas garras não são afiadas, mas sim rombas. Esses gatos costumam cavar tocas na areia, então ter algo como pás nos dedos é útil para eles. Ao contrário do fennec, os gatos das dunas não se reúnem, mesmo em pequenos grupos. Eles são ativos à noite e fazem tudo sozinhos. Assim ficam mais tranquilos com a própria invisibilidade, pois só se preocupam consigo mesmos. Além disso, em busca de comida, o gato pode correr até 10 quilômetros. Por que você precisaria de alguém que, em teoria, poderia se cansar ou simplesmente ficar para trás? A dieta do gato inclui ratos, gerbos, lagartos, aranhas, cobras,
pássaros e seus ovos. Aliás, esse habitante arenoso pode passar várias semanas sem água, obtendo umidade exclusivamente das presas que caça. Número 3. Chita do noroeste africano. Sim, você não ouviu errado. As chitas também vivem em desertos. Surpreendente, certo? Acontece que ao lado desses majestosos e perigosos predadores, pequenas e adoráveis raposas ou gatos conseguem sobreviver. Porém, no caso dessa chita, eu nem sei com quem me preocupar mais, com o feneco ou com o predador, já que está à beira da extinção. Cada vez menos indivíduos são encontrados. Em 2008, estimou-se que restavam menos de 250 indivíduos desta subespécie. Claro, ninguém confundiu esta chita com seus pares ou vice-versa. A chita do noroeste africano distingue-se pela sua pelagem curta, quase branca, com manchas que variam do preto na espinha ao castanho claro nas pernas. Existem poucas ou nenhuma mancha no rosto. Como a maioria das criaturas que vivem nos desertos, as chitas são ativas à noite. Eles não são tolos por correr sob o sol escaldante a mais de 40 graus. A principal presa da chita do noroeste da África são os antílopes adaptados ao ambiente seco. Mas, por outro lado, a nossa chita não despreza um bom coelho. À medida que se adapta às condições, a chita aprendeu a ficar muito tempo sem água, obtendo líquido do sangue de suas presas. Número 4. Formigas prateadas do Saara. Se você pensa que essas criaturas seguem o caminho de menor resistência e só ficam ativas à noite, você está errado. Eles conceberam a sua própria estratégia de sobrevivência que lhes permite manter a sua população e obter tudo o que é necessário para uma existência feliz. Para começar, as formigas prateadas do Saara são ativas durante o dia, no calor. Não o fazem por estupidez, claro, mas porque naquele momento a competição no deserto é mínima. Nenhum predador está caçando ou andando na areia, o que significa que ninguém os incomoda. Dessa forma, as formigas do Saara podem encontrar comida e trazê-la para casa. Porém, neste assunto, o principal é não atrasar. Não importa o quanto tentem, a temperatura ao redor é simplesmente anormal. Então, as formigas estão acostumadas a não gastar mais do que 10 minutos caminhando. Se permanecerem no calor por mais tempo, sofrerão insolação. Mas como conseguem durar pelo menos esses 10 minutos? O que eles fazem para alcançá-lo? Na realidade, as formigas têm muitos truques e todos são extremamente úteis. Por exemplo, antes de deixarem o ninho, produzem proteínas especiais que lhes permitem resistir durante algum tempo a altas temperaturas de até 53,6 graus Celsius. Essas proteínas são chamadas de proteínas de choque térmico e ajudam a manter a estrutura celular em temperaturas extremas. Se em outros seres vivos essas proteínas só são produzidas depois de já estarem sofrendo com o calor, essas formigas aprenderam a gerá-las de antemão, antes de sair para o sol escaldante. A segunda pelagem que os ajuda a sobreviver em condições tão adversas são os pelos prateados que cobrem a parte superior do corpo. Esses cabelos refletem bem a radiação nas faixas visível e infravermelha e funcionam como radiador de resfriamento, refletindo pouco mais de 90% da luz que os atinge. Ah, sim, quase esqueci. Essas formigas também correm muito rápido. Não é à toa que pertencem ao gênero das formigas corredoras, e sua velocidade é uma das mais altas do mundo. A julgar pela relação entre distância e comprimento do corpo, eles podem viajar 85 centímetros por segundo, o que é mais de 100 vezes o comprimento do corpo. É compreensível que sejam tão rápidos, já que em 10 minutos precisam coletar comida suficiente para alimentar toda a colônia. Número 5. Monstro de areia. No entanto, nem todas as criaturas do Saara são pacíficas e conhecidas pela ciência. Há uma série de seres sobre os quais circulam lendas. Se alguém os conhece pessoalmente, eles não voltam para casa. Um deles é este monstro de areia, uma cobra gigante do Saara que se tornou uma espécie de deus local para as tribos. Os moradores locais dizem que já viram isso muitas vezes, e a cobra supostamente pode engolir um camelo inteiro.
Curiosamente, não é representante das espécies clássicas e conhecidas. Distingue-se pela estranha pluma na cabeça, que se acredita ser onde reside o seu veneno. A cobra utiliza esse veneno não só para se defender, mas também para atacar, paralisando sua presa em questão de segundos. É impossível esconder isso, pois o veneno é muito potente. Número 6. Asd. É uma criatura mitológica descrita como uma mulher com asas e uma cauda longa e afiada em forma de ferrão. É considerado um pássaro ou vampiro que pode assumir a forma de uma menina para atrair suas vítimas. A única coisa que interessa a esse monstro é uma porção de sangue fresco, seja de humanos ou de animais. Asd vai caçar à noite e supostamente é capaz de atacar do céu, deixando mordidas que causam ferimentos profundos. Alguns acreditam que também pode roubar as almas das suas vítimas. O mais interessante é que depois de um tempo, as pessoas atacadas tornam-se feiticeiros que permanecem conscientes, mas serão leais a Asd e farão tudo o que ela pedir. Número 7. Peixe-tigre com 32 dentes afiados, cada um deles parecendo uma presa, com cerca de 1,5 metros de comprimento, pesando cerca de 50 quilos, ferocidade, agressividade e mau humor constante. Esta é uma combinação nuclear de um verdadeiro monstro. O peixe-tigre tem tudo isso, é um dos monstros de água doce mais conhecidos e perigosos do mundo. O peixe-tigre é um verdadeiro predador que não mostra misericórdia para com suas presas. É onívoro, então tudo, desde plantas e peixes até pássaros e até pequenos mamíferos, cai em sua boca. Houve até casos documentados de peixes-tigre atacando crocodilos. Esses monstros geralmente caçam em escolas, então um exército desses dentes terríveis pode destruir qualquer coisa, inclusive humanos. São conhecidos muitos casos de ataques de peixes-tigre a pessoas, muitos dos quais terminaram tragicamente. Para mim, esta é uma excelente razão para nunca entrar no rio Congo africano, onde se encontram principalmente peixes-tigre. Número 8. Tubarão-touro. Nos rios não esperamos ver tubarões, já que esses monstros vagam pelos mares e oceanos, mas não é assim com o tubarão-touro. Esses predadores, considerados os mais perigosos e agressivos entre todos os tubarões do mundo, costumam entrar em rios de água doce, nadando longas distâncias rio acima. Eles se sentem tão confortáveis em água doce que existem populações inteiras desses tubarões em alguns rios. Por exemplo, várias centenas desses monstros vivem no rio Brisbane, na Austrália. Também são encontrados em outros continentes, na América, Ásia e África. Na África, esses seres ferozes não têm medo de atacar nem mesmo os hipopótamos. Teoricamente, os tubarões-touro podem viver em um rio ou lago durante toda a vida, mas preferem se reproduzir em água salgada. Número 9. Bagários. Cada cultura tem suas próprias lendas sobre criaturas aterrorizantes. Na Índia, existe uma lenda que se revelou verdadeira. O personagem principal é o Bagarius, ou Gunch, uma variedade de bagres locais conhecidos por sua ferocidade e crueldade. Acredita-se que atinjam de 2 a 3 metros de comprimento e pesem cerca de 150 quilos. O capanga devora tudo, até pessoas. Desde a década de 1990, vários casos de ataques de Gunch a moradores locais foram registrados. Acredita-se que os próprios habitantes locais sejam os responsáveis pela criação desses monstros. Segundo uma versão, o gosto pela carne humana no Gunch desenvolveu-se devido a um antigo costume indiano. Após as cremações, os moradores jogam os restos mortais nos rios, e com o tempo, os ribeirinhos passaram a gostar dessa nova dieta, e agora comem não só restos mortais, mas também pessoas vivas. Número 10. Bagre azeitona. O bagre, em geral, pode surpreender de várias maneiras. Eles são frequentemente retratados como criaturas bastante inofensivas com bigodes engraçados. Mas há pouca coisa engraçada sobre os bagres. Pelo menos o bagre verde-oliva, próximo protagonista desta coleção, provoca horror e lágrimas, não sorrisos. Esses peixes vivem nos rios da América do Norte. São bastante grandes, com comprimento corporal que pode chegar a 4 metros e peso de até 400 quilos. Embora geralmente sejam encontrados exemplares menores,
O principal desses bagres não é o tamanho, mas sim os dentes e mandíbulas. O bagre verde-oliva foi treinado comendo criaturas mortas. Esses animais aterrorizam os ribeirinhos e também atacam aves aquáticas, pequenos animais domésticos e até pessoas. Se uma pessoa cair nas poderosas mandíbulas deste peixe, praticamente não tem chance de sair ilesa. No mínimo, você sofrerá uma lesão e, no máximo, se tornará uma vítima. Na América do Norte, foram registrados casos de estranhos desaparecimentos de nadadores e pescadores, e os moradores locais acreditam que a culpa é do bagre verde-oliva canibal. Número 11. Lúcio muskelunge. Esse animal pode atingir 180 centímetros de comprimento e pesar cerca de 30 quilos. Como todos os lúcios, o muskelunge possui dentes assustadores que fazem seu trabalho com facilidade e se livram de suas presas de maneira excelente. A maior parte da dieta do muskelunge consiste em peixes, mas também pode incluir caranguejos, sapos, patinhos, cobras, ratos, pássaros e outros pequenos animais. Picadas de Lucius muskelunge podem causar ferimentos graves aos seres humanos. Além disso, o muskelunge não apenas morde preventivamente ou defensivamente, mas muitas vezes tenta arrastar sua presa para o fundo. Vários casos de ataques desses peixes a humanos foram registrados, mas até o momento nenhuma morte foi relatada. Esperemos que continue assim. Número 12. Anaconda. Há rumores de que este monstro infame é responsável pela morte de algumas pessoas. Disse que a anaconda gigante matou várias pessoas. Rumores à parte, não há dúvida de que sucuris atacam humanos, e isso realmente acontece. No entanto, não se pode dizer que a sucuri seja extremamente perigosa para os humanos, mas é um verdadeiro monstro para todos os animais da América do Sul. A sucuri é a cobra mais pesada do mundo, pesando dezenas de quilos. Alguns exemplares podem pesar mais de 100 quilos. Adicione a isso seu enorme comprimento e incrível força de constrição, com a qual literalmente esmaga seus oponentes, e você terá um animal extremamente perigoso. Todo mundo que se encontra no lugar errado na hora errada corre o risco de se tornar vítima desta enorme cobra. Entre as presas da sucuri estão capivaras, iguanas e até jacarés. Somente as poderosas onças e as corajosas lontras podem competir com a sucuri. Número 13. Paiara. A América do Sul também é famosa por outros monstros fluviais, e o paiara é um deles. Este monstro também é conhecido como piranha-vampiro. Não, o paiara não sai de sua toca à noite para morder o pescoço de onças e macacos, nem voa com asas para beber o sangue de suas vítimas. É chamado assim por causa de seus dentes assustadores. Eles são tão grandes e afiados que não cabem na sua mandíbula, mas a natureza providenciou tudo. No maxilar superior existem orifícios especiais que permitem que as duas presas mais longas, localizadas no maxilar inferior, não perfurem o maxilar superior. Acredita-se que na América do Sul as piranhas sejam os peixes mais perigosos, mas não é o caso. A paiara come as piranhas como se fossem sementes. Na verdade, o paiara caça praticamente todo mundo que é menor que ele. Paiaras também atacam humanos, mas isso não acontece com muita frequência. Número 14. A raia gigante de água doce. Assim como o bagre, os stripers não são tão simples quanto parecem. Por exemplo, em filmes de animação, eles são frequentemente retratados como criaturas gentis. Lembre-se da arraia de Procurando Nemo, que levava os peixes para a escola e cantava músicas para eles. Mas muitas raias são verdadeiros monstros, e a arraia gigante de água doce é a prova disso. Este colosso pode atingir quase 2 metros de largura e pesar 600 quilos. Vive nos grandes rios do Sudeste Asiático, e outros ribeirinhos provavelmente o veem como um disco voador devido ao seu tamanho. Esses monstros chatos se alimentam de crustáceos e moluscos, que detectam com seus receptores. Se necessário, as arraias podem se defender até mesmo de grandes predadores. Eles têm uma longa picada venenosa que
pode facilmente perfurar não apenas a pele, mas também os ossos humanos. Além disso, a arraia gigante de água doce pode virar barcos de pessoas irritantes que permanecem muito tempo em seu habitat. Não é tão assustador quanto o peixe-tigre, muito menos um tubarão. Mas a arraia de água doce ainda é muito perigosa e é melhor ficar longe dela. Número 15, Cladocelache. Que monstros habitaram os rios e mares há milhões de anos? Continue lendo para descobrir. Os primeiros seres semelhantes a tubarões surgiram há cerca de 450 milhões de anos. Mas a evidência mais antiga da existência de tubarões tem aproximadamente 400 milhões de anos. Assim, o Cladocelache é um dos primeiros tubarões da história e também um dos mais assustadores. Este tubarão se distinguia por seu rosto intimidador, mandíbulas poderosas e dentes afiados. Ele também tinha um corpo fino e aerodinâmico, o que significava que o Cladocelache se movia rapidamente. A mandíbula superior do tubarão estava presa ao crânio, tanto na frente quanto atrás, não apenas nas costas. Então, ao contrário dos tubarões modernos, o Cladocelache não conseguia abrir muito a boca. Mas isso só lhe conferiu uma aparência ainda mais assustadora, complementada pela quase total ausência de escamas no corpo. Dada a incrível antiguidade do tubarão, os cientistas não conseguem descrevê-lo completamente, mas parece que o Cladocelache foi um predador formidável em sua época. Número 16. Pitícodo. Em seguida, temos os pitícodos, ou simplesmente ptícodos, um grande tubarão pré-histórico que chegava a atingir quase 15 metros de comprimento. Ou seja, tinham aproximadamente o tamanho dos atuais tubarões-baleia, os maiores de todos os tubarões modernos. No entanto, ao contrário deles, os temíveis pitícodos eram predadores. A mandíbula do animal continha um grande número de dentes, que podiam chegar a 550. Graças a esses dentes, Ptícodos poderia facilmente quebrar as conchas e o exoesqueleto de moluscos e crustáceos. Não pense que eram pequenos caranguejos, eram verdadeiros gigantes. Vejam este fóssil, criaturas tão grandes acabaram nos dentes do temível Ptícodos. O hemisfério norte não estava se divertindo, já que o Ptícodos nadava por lá. Na verdade, em sua época, eles eram os maiores peixes em seu habitat. Número 18. Helicoprião. O helicoprion é considerado uma das criaturas mais estranhas, incomuns e aterrorizantes de todos os tempos. Um simples olhar para esse ser é suficiente para entender o porquê. Esses peixes não eram tubarões no sentido moderno da palavra, mas representantes de cartilaginosos primitivos, próximos os ancestrais das quimeras e dos tubarões, mas o mais importante é a sua mandíbula, que difere visivelmente da de outros tubarões e animais marinhos. Visualmente, parece uma serra circular e, na verdade, funcionou como tal. Os cientistas modelaram o princípio de funcionamento da mandíbula do helicoprion, que recebeu o nome de espiral dentária. Eles acreditam que durante a caça o helicoprion pegava sua presa, fechava a boca e girava a espiral para esmagar a presa. Depois de passar por esse disco afiado, a vítima não teve chance de escapar. O helicoprion habitou o nosso planeta há aproximadamente 290 a 240 milhões de anos e na sua época foi sem dúvida um dos animais mais perigosos do mundo. Número 19. Cretoxirina. Muitas vezes comparado ao grande tubarão branco moderno, o Cretoxirina era ainda maior, atingindo 8 metros de comprimento e pesando mais de 3 toneladas. Tal como o grande tubarão branco, Cretoxirina era um dos principais predadores do oceano. Esses monstros não hesitaram em atacar criaturas perigosas como os mosassauros, como evidenciado pelas descobertas de cientistas que encontraram marcas de mordidas de tubarão nos ossos de pequenos mosassauros. A caça foi geralmente bem-sucedida, pois os dentes fortes e lisos destes tubarões permitiram-lhes matar e desmembrar facilmente animais relativamente grandes, e muitas presas foram engolidas inteiras. Os cientistas acreditam que Cretoxirina atacou suas presas em alta velocidade para que os golpes fossem tão poderosos e eficazes quanto possível. No entanto, os Cretoxirina também foram vítimas, pois os mosassauros vingaram
vingaram seus semelhantes. A extinção da cretoxirrina é frequentemente explicada pelo surgimento de grandes mosassauros. Número 20, tubarão-duende. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar disso. Este tubarão incomum é conhecido como um fóssil vivo. Acredita-se que os primeiros tubarões-duende apareceram em nosso planeta há 125 milhões de anos. Esses tubarões sobreviveram a muitas coisas e sobreviveram até hoje. O tubarão-duende é um dos tubarões mais assustadores de todos os tempos. Não apenas entre seus parentes pré-históricos, possui focinho com protuberância longa, mandíbulas que podem se estender muito, coloração rosada por onde se avistam alguns vasos sanguíneos e muito mais. Não importa como você olhe, esta criatura não pode ser chamada de bela. Felizmente para nós, encontrar um tubarão-duende na natureza é quase impossível. Vive a profundidades de 200 metros, caça lulas, peixes e caranguejos no escuro e não tem intenção de subir à superfície. Esta é uma má notícia para os cientistas, uma vez que não conseguem estudar adequadamente esta espécie relíquia, pelo que o tubarão-duende permanece pouco compreendido. Número 21, Edesto. Você se lembra do Helicoprion com sua mandíbula em formato de serra? Bem, não é o único animal assim. Conheça o Edestos, que poderia ser chamado de tataravô do Helicoprion. Você vê por quê. Esta criatura aterrorizante tinha uma mandíbula igualmente assustadora, mas enquanto o Helicoprion tinha uma serra circular na boca, o Edestos tinha algo parecido com uma tesoura pontiaguda. É por isso que às vezes é chamado de peixe-tesoura. Ainda não se sabe exatamente como ele usou a tesoura. Segundo uma versão, as mandíbulas funcionavam como uma tesoura normal. Cortando a vítima, de acordo com outra versão, o tubarão atacou um animal grande e usou suas mandíbulas para rasgar a carne como um ariete com dentes. Essa abordagem poderia matar a presa quase instantaneamente, permitindo que o Edestos comesse sem ser perturbado. O que você acha? Como você acha que o Edestos usou suas mandíbulas em tesoura? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Número 22. Xenacanto. A seguir, provavelmente o tubarão mais desagradável que você pode imaginar. O Xenacanthus pré-histórico era pequeno, atingindo apenas 1 metro de comprimento. Tinha um corpo alongado e parecia mais uma enguia moderna do que um tubarão. Ao mesmo tempo, tinha um focinho assustador e uma boca assustadora. Estes foram os olhos que a presa viu quando o Xenacanthus investiu contra ela. Aparentemente, suas presas eram peixes pequenos. Uma característica interessante e distintiva do Xenacanthus era uma espinha dorsal que crescia na parte de trás da cabeça. Supõe-se que não foi utilizado para atacar, mas sim para se defender de grandes predadores. Os cientistas acreditam que o espinho era venenoso e eliminou os predadores que atacaram o Xenacanthus. Os espinhos dos raios modernos são semelhantes. Número 23, Estetacanto. A seguir, um tubarão com um nome curioso. Apesar disso, alguns cientistas acreditam que certos indivíduos cresceram até 2 metros. Assim como o Xenacanthus, o Estetacanthus tinha uma característica distintiva no dorso, uma nadadeira dorsal incomum. Devido ao formato peculiar de sua nadadeira dorsal, Estetacanthus parece tê-la utilizado para atrair fêmeas. Esta teoria parece ser verdadeira, uma vez que apenas os machos possuíam estas barbatanas. Squatina, os seguintes tubarões diferem de muitos de seus parentes pré-históricos e modernos, pelo menos porque os Squatina eram necrófagos. Essa inclinação lhes rendeu o nome comum de tubarões-corvo. Em geral, os Squatina eram tubarões bastante grandes e, claro, assustadores. Eles cresceram até 2,5 metros de comprimento. Externamente, eles se assemelhavam aos tubarões cinzentos modernos, mas o formato de seus dentes lembrava os tubarões-tigre, que, aliás, são considerados um dos tubarões modernos mais perigosos. Número 24, Megalodonte. Já ouviu falar de 9 tubarões pré-históricos, mas parece que falta alguma coisa, você também acha? Bem, por fim, o mais famoso monstro marinho pré-histórico e, claro,
O megalodonte? Seria errado não falar desse tubarão, que é o mais assustador, o mais forte e o maior de todos os tubarões da história. Esses gigantes cresceram até 15 a 20 metros e pesavam 50 toneladas. É emocionante para os cientistas continuar a encontrar fósseis e calcular que alguns megalodontes eram ainda mais pesados e mais longos. Esses tubarões caçavam impiedosamente e podiam matar qualquer criatura do oceano, incluindo pinípedes, sirênios e até baleias. Não muito tempo atrás, os cientistas concluíram que o megalodon poderia engolir uma moderna baleia assassina, o principal predador do oceano atual. Aliás, o maior tubarão de todos os tempos está extinto há milhares de anos, mas até onde você sabe, talvez em algum lugar do Pacífico ou do Oceano Atlântico ainda existam alguns megalodontes. No final das contas, se o elfo tubarão sobreviver até hoje, os megalodontes também podem ter sobrevivido. E com isso chegamos ao fim. Qual desses animais mais te surpreendeu? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima.